Livro do Êxodo, capítulo 1, versículo de número 12 até o versículo de número 22. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Livro do Êxodo, capítulo 1, verso 12 a 22. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios se sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixe-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. E então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lance ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Quem pode dizer amém? Queridos, o texto bíblico que lemos esta noite, eles falam sobre duas mulheres, duas parteiras, Sifra e Puá. Talvez alguns dos irmãos já conhecem essa história, pois diz que quando Israel estava no Egito, passando ali aqueles 430 anos aproximadamente, a Bíblia diz que Israel, a princípio, ao chegar ao Egito, encontrou um momento de paz, de bonança. José era o líder deles. José estava como governador do Egito, apenas abaixo de Faraó. Mas a Bíblia diz que passou-se os anos, morreu aquela geração, morreu José, foi sepultado, e a Bíblia diz que se levantou um novo faraó, um outro faraó que não conhecia a história de José, os benefícios que José tinha feito pelo aquele povo, pelo Egito, em salvá-los da fome, em administrar eles para superar aquele momento de crise que Deus havia revelado. E por causa disso,
os egípcios começaram a ter medo dos israelitas, porque viu que a nação estava ficando grande, estava crescendo, e começou a criar a concepção de que dali um determinado tempo Israel ia se tornar maior, ia dominá-los, e começou a exercer uma perseguição. Os irmãos observaram na leitura do texto que eles criaram várias estratégias, entre elas a de dobrar o trabalho, aumentar o trabalho, para que Israel trabalhasse de forma escrava e não obtivesse assim tempo, não tivesse assim tempo de coabitar com as suas esposas, com a sua família, e eles iam criando todos os mecanismos necessários para impedir, para parar a nação de crescer e de prosperar. Mas a Bíblia diz que a nação continuou crescendo. E aí eles adotaram uma outra medida, chamaram as parteiras e diz: olha, eu quero recomendar a vocês que comecem a eliminar os meninos. Toda vez que nascer um menino, vocês façam alguma coisa. Mata o menino, deixa somente as meninas, porque essas meninas futuramente irão casar com os egípcios, irá misturar a descendência, a nação, e eles vão deixar de ser uma nação forte. Então vamos eliminar os meninos. De toda forma possível, Faraó aqui queria parar o crescimento do povo de Deus. Veja você que o texto nos mostra que duas mulheres anônimas, que nós não conhecemos, nós não sabemos quem é, não conhecemos muito a história, apenas cita o nome e não dá muito detalhe, não há muitas peculiaridades ou particularidades a respeito delas. Mas nós estamos falando sobre pessoas improváveis, pessoas que marcaram o tempo, marcaram a história, marcaram a vida de pessoas, ajudaram pessoas, fizeram por pessoas, mesmo não estando em condições tão elevadas, mas fizeram alguma coisa. E nós estamos ministrando para você durante algumas terça-feiras que você pode ser talvez alguém improvável, alguém que a família, que a sociedade, alguém que alguém não conta como alguém que vai fazer muito, mas Deus está olhando para você e conta com você na posição em que você está. O inimigo quer fazer de tudo para parar a obra, para parar o reino, para parar a igreja, para parar o crescimento do povo de Deus. Mas Deus conta com você nesta peleja, nesta batalha, porque você foi chamado para ser usado por Deus, para fazer a diferença na sua obra e começar a contar, a crescer, a prosperar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um glória ao nome do Senhor? Veja que essas parteiras estavam vivendo dias difíceis. Havia uma ordem de matar alguém, de eliminar alguém. Havia uma ordem de que elas deveriam parar o crescimento do povo de Deus. Mas elas lembrou que aquilo era a vontade do inimigo. O inimigo não queria que o povo de Deus vivesse o novo. A ideia de Faraó é elimina para não viver o novo. Porque, meu irmão, se o povo de Deus acordar para o chamado que Deus tem na vida, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo não quer que você viva o que Deus tem para fazer na sua vida. Ele quer te matar antes de você tomar posse do chamado e do novo de Deus. Talvez essa parteira não sabia o tanto quanto ela estava contribuindo. Por exemplo, se tivesse eliminado Moisés, se tivesse matado Moisés, olha o grande libertador que teria morrido. Olha o menino que teria deixado de existir.
É por isso que a fúria do adversário contra mim e contra você, porque ele tem medo do que você vai ser na mão de Deus. É por isso que ele quer impedir o novo de Deus sobre a tua vida, o teu crescimento, o teu prosperar, o teu avanço. Então, em nome de Jesus, não dê lugar ao inimigo, não faça o que ele quer, porque o novo de Deus está surgindo na tua vida, na tua história, para a glória do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você pode adorar o Senhor? O inimigo quer te parar. Se puder, ele parava você no ventre da sua mãe. Se ele pudesse, ele parava você no dia que você nasceu. Se ele pudesse, ele parava, porque o inimigo sabe. Ele não é onisciente, mas ele sabe o que Deus tem para a sua vida, se você ficar na dispensação de Deus. E ele vai lá e dá ordem às parteiras: olha, eles têm que morrer. Aí diz assim: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for menino, mate. Se for menino, deixa viver. Por isso o faraó ordenou a todo o povo: lance os meninos no Nilo. Elimina. Porque ele não queria que Israel vivesse o novo de Deus. E ele vai fazer de tudo para parar a mim e para parar você. Para parar o que está nascendo de novo, que está brotando de novo, que está surgindo de novo. Porque ele não quer que você viva as novidades de Deus. E se eu perguntasse nessa noite quantas pessoas aqui já receberam livramentos, quantas pessoas aqui já ouviram dizer: Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe? Quantos aqui já ouviram dizer a obra grande que Deus tem na sua vida? E o inimigo vai fazendo de tudo para te afastar do propósito, para te afastar daquilo que Deus tem na sua vida. Segundo Flávio José, historiador hebreu, diz que quando Moisés era pequenininho, já morando no palácio, houve um episódio lá que ele pegou a coroa do faraó, brincando com a coroa. O faraó acho que deu a coroa para ele, e ele acho que jogou a coroa no chão e pisou, segundo o historiador. E os magos disseram assim: olha, esse menino, ou há uma profecia que um menino hebreu há de ser o libertador, o príncipe deles. E por causa daquilo, a fúria dele aumentou mais contra os hebreus. Veja que quando Herodes decidiu eliminar as crianças israelitas também, foi por causa de uma profecia que dentre eles haveria um príncipe, um libertador dos homens dos seus pecados. Toda vez que o inimigo descobrir que há um propósito excelente à frente na sua vida, na sua caminhada, ele irá investir pesado para que você não chegue aonde Deus determinou que você vai chegar. Mas esta noite Deus está dando ordem àquele que recebeu ordem para te matar, para dizer: ei, viva, porque o propósito de Deus é grande na sua vida. Será que dá para você levantar a mão e adorar ao nome de Jesus? Oh, glória ao nome de Jesus. Sabe o que eu aprendo com essas mulheres aqui, com esse texto? Nós não podemos ter medo das pressões. E não obedeceram às ordens do Egito. Gente, elas estavam desobedecendo o homem mais poderoso da terra. Quem era o homem? Faraó, morando na terra dele. Mas elas preferiram temer a Deus. Quem está entendendo a palavra? Jesus um dia disse para os seus discípulos: não tenha
medo daquele que só pode matar o corpo, mas temam a Deus, que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma nas profundezas do inferno. Ei, tema a Deus, não tenha medo das pressões do adversário. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então esta noite a palavra de Deus é clara: não tenha medo da pressão do inimigo, resista ao diabo, resista ao adversário, resista às afrontas do adversário, porque Deus está no comando da tua vida. Quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. Ele vai vir com tudo, mas você está debaixo da graça do Espírito Santo. Aleluia! Ah, meu querido, se ele puder, ele vai lhe fazer, correr. Vai fazer você ter medo. Vai fazer você recuar. Vai fazer você realizar o que ele quer. Mas você não foi chamado por ele, pelo adversário, você foi chamado por Deus. Lembra quando Davi estava indo lá para a batalha? O goleiro disse: será que não tem homem? Será que não tem homem aí não? Cadê? Não tem homem nessa cidade não? Vai mandar esse. E ele está pensando que eu sou o quê? Um cachorro? Que ele está vindo com esse cajado na mão? Com pedra? Eu vou matar esse israelita hoje. As palavras de Golias era tão pesada. Ele era um homem de 2,92 metros de altura, 6 côvados. O que é um côvado? Do cotovelo à ponta dos dedos, a medida. Essa é uma medida, aproximadamente 45 centímetros. Do cotovelo à ponta dos dedos. Isso varia de homem para homem. Então a medida mais ou menos aproximada do côvado era 45 centímetros, podendo chegar no livro de Ezequiel até 53 centímetros. Ele tinha 6 côvados e um palmo de comprimento. Palmo varia entre 22 e 25 centímetros. Então se ele tinha 6 côvados, mais um palmo de crescimento, aproximadamente 2,92 metros de altura. Um homem normal, de uma estatura normal, 1,70 m, uma altura mediana, 1,75 m. Ele estava mais de 1 metro acima. E não era qualquer pessoa, era um guerreiro. O próprio Saul disse: esse rapaz aí luta desde os 15 anos. Ele é treinado na batalha. E a Bíblia diz que os israelitas estavam com medo de Golias há 40 dias. Tremia todas as vezes que ele saía de manhã, dizendo: me dê um adversário, me dê um homem para lutar comigo. Se me vencer, ganhou a guerra. Um homem contra outro, no mano a mano. E não tinha guerreiro apropriado. E o Davi vai. E quando o Davi vai, ele diz assim: será que não tem homem aí não? Ele estava pedindo um homem para lutar. E quando apareceu o homem, ele disse: será que não tem homem aí não? Para fazer Davi ficar com medo. Mas Davi disse: você vem a mim com espada, com lança e com escudo, e eu vou a ti em nome do Deus de Israel. Seu incircunciso. Sabe o que é circuncisão? O pacto que todo israelita tem com Deus. Quando Davi diz assim, incircunciso, ele está dizendo: ei, eu tenho pacto, você não tem. Eu tenho aliança, você não tem. Eu tenho Deus e você não tem. Você vem a mim com suas experiências, mas eu vou a ti em nome do Deus de Israel. Não precisa temer ao inferno. Você está debaixo da graça de Deus aqui esta noite. Será que dá para adorar o nome de Jesus? Você está debaixo da graça de Deus. Aleluia, estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui essa noite. Se você puder glorificar ao nome do Senhor, glorifica.
Se você puder adorar o nome de Jesus, adore, porque Deus está falando com alguém que está vivendo com medo. Ei, Deus está falando com alguém que está sendo ameaçado. Deus está falando com alguém que já foi decretado que vai lhe matar, mas Deus está dizendo: eu estou cortando o laço para te dar vitória. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Tem gente vivendo com medo. Medo de dormir, medo de ser feliz, medo de viver. Precisa tomar um remédiozinho controlado para ver se consegue acalmar o coração. Boa parte das crises, das doenças que as pessoas sofrem estão ligadas às emoções. Diabetes emocional, a chamada pressão alta, né? Hipertensão, está ligada também às emoções. E várias outras doenças como depressão, síndrome do pânico. Pessoas que estão clausuradas, com medo, porque Faraó faz ameaças pesadas. Faraó quer matar as nossas crianças, quer matar os nossos filhos, quer eliminá-los na fonte, na base, para que eles não possam crescer, para que eles não possam ser talentos na obra de Deus. Mas Deus sempre levanta parteiras. Deus sempre levanta gente que teme a Deus. Aleluia, gente que tem o temor de Deus no coração. A ordem de Faraó é grande, a ordem do Egito é para matar, mas a ordem dos céus é: deixa viver, deixa viver, deixa viver, deixa viver, deixa viver. Haja vida, e vida em abundância. Aleluia. Quando as crises, meu irmão, tomar conta de tudo, os tempos forem difíceis, creia na recompensa de Deus. Veja o que diz o texto: visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu que elas tivessem suas próprias famílias. Deus deu para elas a graça de serem abençoadas em suas famílias. Deus deu para elas o privilégio de crescer. Enquanto o Faraó tinha ordem de morte, de destruição, ameaçava, Deus estava preparando a recompensa. E deixa eu dizer uma coisa para você: quem obedece a Deus é recompensado. Como é que é, pastor Renato? Quem obedece ao Senhor, aos princípios da palavra de Deus, é recompensado. Talvez elas fossem aqui pela média, pela a recompensa do Faraó, pelos privilégios, pela oportunidade que o Faraó poderia lhe dar. Não, mas elas visaram o quê? O reino de Deus. Deus em primeiro plano, Deus em primeiro lugar. E a recompensa de Deus veio. Mas eu não vou enganar você. Às vezes, você vai ser fiel e vai pagar um preço. Como é que é, pastor? Aqui as parteiras se deram bem. Mas tem hora que você vai fazer a vontade de Deus e você vai parar na fornalha de fogo ardente. Quem está entendendo? E a gente acha que não, peraí, quem é fiel, mas às vezes vem as consequências da sua fidelidade para com Deus. O inimigo vai investir pesado. Aqueles 3 jovens não se curvou, não adorou a estátua de Nabucodonosor, mas foram parar dentro da fornalha. Mas lá dentro da fornalha, a ordem de Deus é essa:
passa pelas águas e elas não te afogarão. Passe pelo fogo e a chama não vai arder em você. Sabe por quê? Porque eu passo contigo. Oh, aleluia! Quando o faraó, aleluia, melhor dizendo, quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha com seus homens, lá estava o quarto homem operando o livramento. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Oh, glória ao nome de Jesus. Daniel, aquele rapaz que orou 3 vezes ao dia, a ordem era: não ora. Mas entre não orar obedecendo o rei e orar obedecendo a Deus, ele escolheu obedecer a Deus. Eu vou orar porque eu preciso de Deus. E ele obedeceu a Deus. Orou, mas teve as consequências. Foi jogado aonde? Dentro da cova dos leões. Mas Deus entrou com ele na cova dos leões. Você crê nessa palavra hoje? Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Aquelas parteiras, qual era a finalidade de uma parteira? Qual era o propósito de uma parteira? Todas as parteiras, o médico ali, o obstetra, né? Eles são médicos. As parteiras têm a finalidade de ajudar, de facilitar o parto, de ajudar a criança a vir ao mundo, de ajudar a criança a nascer. Mas agora elas receberam uma ordem que ia contra o propósito pela qual elas existiam. Elas existiam para dar vida, mas agora estavam sendo chamadas para matar, para tirar a vida de crianças inocentes. Mas elas não foram chamadas para matar, elas foram chamadas para gerar vida. Você está entendendo a palavra de Deus aqui hoje? Nós fomos chamados para gerar vida. Nós não fomos chamados para matar, nós fomos chamados para gerar vida. Nós não fomos chamados para matar, nós fomos chamados para gerar cura. Nós fomos chamados para ajudar, nós fomos chamados para cooperar, nós fomos chamados para fazer a obra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua vida. Se você crê nesta palavra, meu querido, dá lugar ao Espírito Santo e comece a gerar a vida de Deus. Começa a gerar a vida de Deus para as outras pessoas. Há pessoas que acham que elas foram chamadas para fazer o mal ao outro. Você não foi escolhido para isso. Você foi chamado para abençoar pessoas. Há um propósito de Deus que você venha abençoar pessoas. Você está entendendo a palavra do Senhor? Tem pessoas que dizem assim: pastor, é porque eu sofri muito, eu já fui muito humilhado e por isso hoje eu dou porrada em todo mundo, eu trato mal todo mundo. Não, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para gerar vida. E há pessoas que estão fugindo do propósito de Deus. Eu nunca me esqueço quando ouvi o pastor Josué Gonçalves trazendo uma palavra sobre Joabe, aquele general que pertencia a Davi. Quando Davi mandou as cartas para ele matar Urias, ele pegou a carta e sabia que a ordem era para colocar Davi na frente da batalha. A ordem de Davi era para colocar Urias na frente da batalha. A ordem de Davi era para colocar ele, para que ele morresse ali naquela batalha.
Você percebe que tem pessoas, como foi o caso das parteiras, que não fez o que Faraó mandou fazer. Joabe tinha escolha, mas ele escolheu matar também um inocente. Ele fez parte daquele homicídio que Davi cometeu. E lá na frente você vai ler a história de Joabe e não termina boa as coisas para ele. Porque ele não foi chamado para matar, ele foi chamado para defender a nação. E estava agora levando um patriota à morte, levando alguém a morrer, levando alguém a estar na frente de uma batalha, uma pessoa da sua própria pátria. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido: nós fomos chamados por Deus para facilitar a vida, para, aleluia, abençoar a vida de outras pessoas, para exercer cura, perdão e milagre de Deus. Você foi chamado para gerar vida. Então comece a receber este dom e a gerar vida em nome de Jesus. Será que você pode dar glória ao nome do Senhor Jesus Cristo? Será que você pode dar glória ao nome do Senhor Jesus Cristo? Joabe foi omisso, foi culpado do que fez, mas essas duas parteiras escolheram fazer diferente. E quando Faraó apertou elas, por que os meninos? Porque as parteiras disseram: olha, as hebreias são ligeiras, elas têm muito vigor, quando eu chego lá o parto já aconteceu, e a gente não tem poder nenhum de tirar mais a vida de ninguém. O Faraó ficou indignado, mas elas protegeram a vida dos inocentes. Aleluia. Não seja omisso no seu chamado. Não seja omisso. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você foi chamado para gerar vida, para fazer a vontade de Deus, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para que Deus seja glorificado na sua vida. Aonde você colocar os pés, gere vida, gere um ambiente de vida. Não leve morte, não leve ameaça, não leve, aleluia, destruição, mas leve a paz, leve a mensagem, leve o amor, leve a graça, leve a cura. Seja a boca de Deus para esta terra. Se você puder esta noite, levante as mãos para glorificar. Só quem pode adorar a Ele, só quem pode adorar ao nome de Jesus. Se coloca de pé que eu vou orar pela sua vida em nome de Jesus. Oh, glória. Elas deixaram viver os meninos. Elas fizeram o quê? Elas deixaram viver os meninos. Porque elas foram chamadas para abençoar. Anônimas, improváveis, gente sem expressão, sem grandes nomes, sem grandes poderes, fizeram muito para o reino e para a obra de Deus. E eu estou dizendo que você pode fazer para o reino, você pode fazer para a obra de Deus, você pode fazer algo para a glória do nome do Senhor, você pode fazer algo que venha engrandecer o nome de Jesus. E se você puder esta noite, abra seu coração para adorar ao nome do Senhor. Quantos podem nesta noite orar comigo dizendo que eu posso ser usado? Eu posso ser usado. Deus usa pessoas anônimas, pessoas sem grandes influências, sem grandes poderes. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Você crê nisso? Deus usa pessoas. Deus usa você. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua casa. Deus quer usar a sua família. Deus quer usar o seu talento. Deus quer usar o dom que está em você. A ordem do inimigo é para matar, a ordem do inimigo é para eliminar, mas a ordem de Deus é: deixe os meninos viver. Deixe os meninos viver. Deixe os meninos viverem. Deixa viver, deixa viver. Se você crê, recebe.
Oh, glória! Oh, glória a Deus! Que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Oh, glória a Deus! Oh, glória! Bem sei eu, quem pode adorar o Senhor? que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu. Ei, glória! Oh, Espírito Santo, aqui está a sua igreja nesta noite. Pessoas escolhidas para fazer a diferença neste tempo. Esse tempo de crise que nós estamos vivendo neste mundo, Pai. Um tempo onde cada vez mais a tua igreja se torna, Senhor, acuada pelo inimigo. Mas o Senhor está na defesa da tua igreja. O Senhor tem levantado homens e mulheres que irão pelejar pela tua obra, que irão causar a diferença nesta terra. Oh, Espírito Santo, levanta, senhores. Pessoas talvez simples, pequenas, anônimas como foram as parteiras, mas que o Senhor usou para gerar vida, para gerar graça. Que esta noite esta igreja seja usada, meu Deus,
para que este bairro de Naborges, para que este complexo de bairros, Senhor, seja alcançados pela tua graça, pelo teu poder. Nós fomos chamados para gerar vidas. Nós fomos chamados para gerar da tua graça, do teu amor e do teu poder. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós essa noite, vem sobre nós, renovando, derramando graça, unção, poder, graça dos céus. Derrama sobre a tua igreja da tua unção, Pai. Em nome de Jesus. Quem crer diz, glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? Poder sentar, queridos. Oh, glória a Deus.